Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. Eu já começo com uma pergunta: é certo fazer algo ilegal? Se for para ajudar alguém, o que é ética para você? Vai pensando, hein? Porque daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Mas no nosso programa nós teremos muitos vídeos engraçados, informação e muito mais. Dona Maria, roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos. Atenção, Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Ei, Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. Fortaleza, canal 21. Olinda, Recife. Cascavel, nos acompanhando pelo canal 50. Mas eu também quero acolher você que nos acompanha pelos canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar, pela Sky TV e também pela nossa plataforma de stream, a Roku TV. É o seguinte, hoje nós vamos bater aquele papo e nós vamos conversar sobre ética. Exemplos simples, como que a ética está no dia a dia. A ética na infância é fundamental para o desenvolvimento da justiça, do respeito e empatia com as crianças. E nós vamos acompanhar esse vídeo justamente da Turma da Mônica. Roda o VT. Olá, pessoal! Hoje a nossa história é sobre ética. Era uma linda manhã e a turminha estava indo para a escola quando o Cascão chegou todo preocupado. Pessoal, quem aí fez o dever de casa? Eu fiz! Eu também! Todo mundo tinha feito, quer dizer, quase todo mundo. Alguém pode me emprestar o dever para eu copiar? É que eu fiquei jogando videogame e esqueci de fazer. Não, né, Cascão? Eu levei a tarde toda fazendo o meu. Copiar o dever dos outros não é ético. Muita gente faz isso e ninguém vai saber. Não importa os outros. Nós temos sempre que fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu também queria jogar, mas obrigação em primeiro lugar. Aí fiz a lição. E foi aí que a turminha lembrou ao Cascão que ética é fazer o que é certo em qualquer situação, conforme as regras da sociedade. Puxa, vocês estão certos. Eu vou falar a verdade para a professora. Boa, Cascão! Viram só? Agindo com ética e pensando no bem de todos, a sociedade funciona com mais harmonia. Olha aí, Pedrinho, Joãozinho, esse vídeo da Turma da Mônica. A ética é o conjunto de princípios que orientam o comportamento humano com base no que é certo e no que é errado. Ela influencia nossas escolhas e ações no cotidiano. E para nos ajudar a entender o que é ética de uma forma simples, nós vamos falar agora com a professora Karen, da Uninter, ela que é doutora em teologia, mestre em educação, professora universitária e pesquisadora socióloga. Olá, doutora Karen, professora Karen, seja bem-vinda ao nosso programa Hora Boa. Obrigada! Tudo bem, pessoal? Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que eu gosto tanto, que é o tema da ética. Prefere que eu chame de doutora ou de professora? Como você quiser me chamar. Então vamos de professora. Professora, vamos começar falando sobre aquele vídeo ali da Turma da Mônica, né? Um exemplo simples, mas ali mostra justamente a famosa cola, né? Na hora do teste, na hora da prova. Contigo. Então, quando a gente vai falar sobre ética, né, sempre existe aquela pergunta, o que a ética é? Na verdade, a ética ela é um estudo das regras morais que nós aprendemos ao longo da nossa vida, né? Então, pode ser a ética que a gente aprende na primeira infância, no seio familiar, a partir do entendimento do que é certo e errado, do que é bom e é ruim. E nesse caso, quando a gente fala de ética, eu vou dizer para vocês, isso vai envolver muitas questões, envolve as questões sociais, envolve as questões humanas, envolve as crenças religiosas, elas também pesam sobre isso. E existem algumas questões que são éticas em âmbito universal, mas muita gente acha que não. Mas existem conceitos de ética e de valores que muitas vezes pertencem a uma espécie de sociedade, a tradições de um grupo social, que para nós pode ser um pouco diferente e um pouco estranho, mas para aquele grupo social pode ser normal. O fato é que
quando a gente fala de ética, a gente está sempre falando sobre o quê? Sobre a questão do comportamento humano. E como esse comportamento humano, ele vai reverberar na sociedade que a gente se encontra. Bacana. Então, além das questões de crença, de religião, de cultura, existe uma ética universal. Gostaria que a senhora pudesse aprofundar nesse quesito na ética universal. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão de questões que estão relacionadas à dignidade da vida humana, certo? Então, por exemplo, nós sabemos que matar não é ético, mas e se você matar para proteger a própria vida? Tá entendendo? Então, Sim. Ou então, por exemplo, roubar não é ético, nem aqui e talvez nem no Afeganistão. Sim. Mas e se você roubar porque muitas vezes você está passando fome, vamos supor, numa zona de guerra? Então, assim, quando a gente vai discutir ética, a gente precisa muito entender o contexto do ambiente, do local, das pessoas e da situação. Porque se você colocar tudo muito no certo e errado, bom e ruim, sem fazer reflexão, a gente acaba se tornando o que a gente fala de uma rigidez sem avaliação e sem análise do contexto social. E isso não é discutir ética. Discutir ética é sempre discutir sobre a vida humana. Mas, de fato, existem alguns conceitos sobre ética que pertencem à dignidade humana de proteger as crianças, de proteger as famílias, de proteger os marginalizados, as regiões periféricas, que, de fato, é universal. Pertencem tanto à nossa sociedade, no Brasil, como dezenas de outros países. Professora, falando de redes sociais, né? Está um pouco confuso. Como lidar com as redes sociais, até mesmo no que tange ali a questão da liberdade de expressão, ou às vezes um discurso antiético nas redes sociais? Como olhar para a ética nesse contexto atual que nós vivemos? Então, eu vou dizer para você, durante muito tempo, a internet eu uso essa frase com os meus alunos, foi terra de ninguém. E ainda hoje, muita gente acha que pode usar o espaço cibernético e por ser anônimo nesse espaço, muitas vezes, para cancelar pessoas, para disseminar o ódio, os famosos haters, para caluniar as pessoas. Tem muita gente que usa a internet e as redes sociais para caluniar de forma descontrolada. E então, o que a gente precisa ensinar, primeiro para as crianças, depois para os adolescentes, para os jovens e para os adultos? Que existe, sim, uma ética que pertence também ao mundo virtual, de respeito, de limites, e de não achar que porque nós estamos numa democracia e que nós temos mais liberdade de expressão e de dizer o que nós pensamos, que nós não devemos seguir limites éticos de respeitabilidade, de coerência e de tolerância no meio de nós. Por isso que já existem especialistas na área jurídica que estão tratando e que tratam de crimes cibernéticos e até de comportamentos inadequados que ferem a ética no ambiente virtual. Se falando de questão de trabalho, às vezes é deixado um pouco a competitividade, né, empresarial, digamos assim, em alguns contextos é deixado um pouco a ética de lado. Como que a senhora vê essa situação? Na verdade, eu digo para você, durante muito tempo, nós fomos contratados pelas nossas aptidões técnicas. Mas, nos tempos atuais, nós percebemos que cada vez mais no mundo corporativo, as empresas estão valorizando pessoas que tragam dentro de si valores. Não valores rasos ou valores apenas de currículo, mas valores internalizados. Valores e crenças que possam reverberar na vida corporativa e que possam fazer com que as pessoas convivam melhor, com mais harmonia, com mais respeito, com mais tolerância e com mais dignidade. Aí você me pergunta, Karen, a gente muitas vezes passa por cima da ética dentro do mundo corporativo? Infelizmente, sim. Mas aí a gente precisa tentar entender o que é valor para nós, o que é crença para nós. Agora, recentemente, nós tivemos o falecimento do Papa Francisco. Isso. E eu li um artigo dele, de um autor, na revista Unicinos, que é uma revista muito famosa no âmbito da teologia, e ele fala assim, por que o Papa Francisco incomodou tantas pessoas e tantas lideranças? Porque nós tivemos um líder profundamente ético. E isso incomoda, e isso traz desconforto para quem tem valores que não são valores éticos.
Eu quero trazer mais uma fala aqui, se você me permite. Opa, por favor. Do Papa, não do Papa Francisco, mas do Ratzinger, Bento XVI. Bento XVI. Uma vez ele foi questionado por que é que nós temos tantos problemas econômicos de miséria e de pobreza na humanidade. Qual é o problema econômico que acontece isso? E ele disse, o nosso problema não é econômico, o nosso problema é ético. Quando você não tem lideranças que se comprometam com as comunidades, com o povo, com as necessidades, principalmente dos mais marginalizados, quando você não tem em você o senso de ética e de moral que tem com o intuito de transformar essa sociedade, aí essa sociedade padece. Então, eu trago dois exemplos, tanto de Francisco quanto de Bento XVI, para exemplificar que, sim, líderes éticos fazem uma grande diferença e mudam a sociedade. Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta. No tocante à família, você percebe que essa ética tem sido trabalhada já no berço, dentro de casa, ou ela tem sido terceirizada para o ambiente escolar? Na verdade, é uma junção das duas coisas. É a escola e a família que precisam trabalhar juntos nesse sentido, certo? Certo. E a ética não pertence só ao ambiente cristão. Tem muita gente que não é cristão, mas é muito ético. E tem muita gente que se diz cristão e não pratica ética. Não é ético, verdade. Né? Então, na verdade, a ética ela precisa ser um valor de cidadania, de sociedade, valor de coletividade. E aí a gente faz o trabalho em conjunto. A gente faz o trabalho na família, a gente faz o trabalho nas amizades e a gente faz o trabalho na escola também, que também pode trazer uma grande contribuição para a formação destes jovens. Bacana, cara. Eu quero agradecer a sua contribuição. Se você quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. Posso fazer uma fala final? Por favor. Então, tá bom. A gente não pode achar que ser ético é um valor ultrapassado. Bacana. Sabe? Porque nos tempos atuais que nós vivemos, nós temos tudo. Nós temos inteligência artificial, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos globalização, nós temos tudo. Mas pessoas sem ética, elas são rasas e elas trazem muitos prejuízos sociais, humanos e econômicos. Num primeiro momento, pode parecer assim, nossa, esse líder, ele tem posturas assim, digamos assim, fortes, se destaca, mas, na verdade, no fundo, pessoas que não têm ética não se importam com o que estão ao seu redor. Então, eu quero deixar essa motivação final. Busque pela ética, busque por aquilo que é valor, busque pelo aquilo que faz uma transformação social. Com certeza, o seu ambiente, o seu entorno, onde você se encontra, vai ser um lugar mais humanizado, mais digno, mais justo e mais social. É isso, muito obrigada. Doutora Karen, professora Karen, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Evangelizar, no programa Hora Boa. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Gente, que maravilha, né? A ética, ela deve dirigir, o nosso agir humano deve ser pautado na ética, né? E aí, como dizia aí um grande comunicador, às vezes o mal, ele até parece que está vencendo, mas é por um tempo, né? Mas o amor, a verdade, o bem sempre vence. Então a ética, ela deve direcionar os nossos passos. Antes de ir para o intervalo, eu quero falar para você da família Evangelizar. Gente, é tão fácil fazer parte da família Evangelizar através de uma ligação, que inclusive é gratuita. Você pode ligar no 0800 410 6060. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, porque esse número também é WhatsApp, e fazer o cadastro para nos ajudar a levar valores como esses que nós falávamos há pouco, que o Papa Francisco tanto pregou, que Bento XVI tanto pregou, que São João Paulo II tanto pregou. E se nós voltarmos um pouco mais em João 23, Paulo VI, enfim, existe uma ética e nós queremos levar isso através da nossa programação. E você pode patrocinar tudo isso, às vezes com um valor irrisório, com R$10 por mês. Você pode contribuir com essa TV, com 20, com 30, aquilo que você sentir no seu coração. Então eu quero te convidar a fazer parte da família Evangelizar e nos ajudar a transmitir esses valores que falam de vida, que falam de verdade, que fala de algo durável. E aí uma coisa tão bonita aqui, uma palavra que eu não ouvia fazia tempo, né? Que a Karen tanto falou,
reverberar. Que isso possa fazer reverberar, ou seja, impactar, fazer sentido e na vida das pessoas, fazer eco. O que é reverberar? É fazer eco. Que a nossa voz possa fazer eco, que a nossa bondade, que o nosso carinho, que o nosso amor possa fazer eco na vida das pessoas, geração em geração. Então, faça parte da nossa família. Em nome do Padre Reginaldo Manzotti, em nome da igreja, Deus te abençoe. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Fique conosco. Já estamos de volta no programa Hora Boa. E no primeiro bloco nós batemos esse papo tão agradável falando sobre ética. Mas agora nós vamos ficar bem informada, dona Maria, porque a nossa equipe de jornalismo preparou aí o chamado Boletim de Notícias. Olá, boa tarde, William. O Bosque São Cristóvão, na capital paranaense, será palco da 6ª edição do Curitiba Volksfest dos dias 2 a 4 de maio. O evento reúne carros clássicos e raridades da Volkswagen, além de shows ao vivo, gastronomia e lazer para toda a família. Entre as atrações, destaque para os covers de Elvis Presley e Beatles. O valor dos ingressos é a partir de R$20. Para mais informações, acesse a página oficial do evento no Instagram, @Curitiba Volksfest. A Uber está testando uma versão simplificada do aplicativo pensada para facilitar o uso por idosos. A novidade traz letras maiores, menos botões e acesso rápido a destinos salvos. O teste acontece nos Estados Unidos, nas cidades de Phoenix e Orlando, com planos de expansão. Apesar do foco no público 60+, a função estará disponível nas configurações de acessibilidade para qualquer usuário. A empresa ainda coleta sugestões para ajustar a nova interface, que busca tornar o transporte mais acessível e inclusivo. E você sabia que dizer obrigado ao ChatGPT pode melhorar a qualidade das respostas? Um estudo da Universidade de Cornell revelou que interações educadas com as inteligências artificiais influenciam no tom e na profundidade das respostas. Apesar do CEO da OpenAI, Sam Altman, alertar para o aumento nos custos energéticos, a pesquisa aponta 5 benefícios da gentileza, como respostas mais eficazes, tom mais amigável, sugestões adicionais, aprimoramento do modelo e confirmação de recebimento. Em resumo, ser educado com a IA pode tornar a conversa mais útil e personalizada. Eu volto com você, William. Olha, então tá aí o nosso boletim de notícias. E quero lembrar para você que de segunda a sábado, 10 horas da noite, nós temos uma exibição especial do programa Experiência de Deus. Por que exibição especial, William? Porque quem não consegue assistir 10 horas da manhã, tem a oportunidade de assistir 10 horas da manhã e mergulhar no conhecimento da palavra de Deus e ter ali um direcionamento espiritual com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas agora vamos falar sobre turismo. O turismo religioso está em alta no Brasil. Inclusive, foi destaque em um dos maiores eventos de turismo que aconteceu em Minas Gerais. O turismo religioso é destaque no turismo do Brasil. Vamos acompanhar. Renata veio da região serrana do Rio de Janeiro para participar do evento em Belo Horizonte. A gente tem que estar constantemente em busca de conhecimento, de parceria, para poder estar agregando nesse trade turístico que é tão vasto, que é tão bacana. Durante o Minas Travel Market, expositores de vários estados disputaram a atenção de representantes de agências de turismo de todo o Brasil. Produtos típicos, degustações e muita simpatia foram as estratégias adotadas para se destacar no evento. O Ceará está presente porque acredita no povo mineiro, acredita na importância da integração. Caravanas de várias regiões do Brasil marcaram presença na segunda edição de um dos maiores eventos do setor de turismo no Brasil. Esse encontro propicia que 3.000 profissionais do turismo de Minas Gerais e do Brasil todo possam vir aqui fazer negócios e, claro, conhecer
ainda mais os produtos que nós temos em nosso estado. Minas Gerais teve um crescimento 100% maior do que a média nacional em 2024 na área de turismo. E essa tendência se repete neste ano, de acordo com o IBGE. O setor corresponde a quase 7% do PIB de Minas. 32 milhões de pessoas visitaram o estado no ano passado. Desse total, 42,6 mil visitantes eram estrangeiros. Um dos principais atrativos é o turismo religioso. Um estande mostrou as rotas de fé criadas em Minas, unindo cidades históricas, igrejas barrocas e tradições religiosas. A fé em Minas Gerais, ela é o eixo condutor de toda a nossa cultura, de toda a cultura mineira. Então, nada mais justo e natural que ela fosse incluída também nesse rol de oportunidades, haja vista a vocação que o estado de Minas tem. Os roteiros que misturam fé e cultura se destacam no setor turístico. Mostrando a força da fé, das manifestações culturais também e também do interesse que as pessoas têm por conhecer e visitar esses patrimônios. A Arquidiocese de Belo Horizonte lançou o Passaporte da Esperança, uma estratégia para incentivar o turismo religioso. Ele dá condições a cada peregrino, no Ano da Esperança, a conhecer as várias expressões da fé cristã que se desenvolveram ao longo de todos os anos no estado de Minas Gerais. E é claro que isso também movimenta a economia, porque você precisa de vários serviços que agregam e dão suporte para o peregrino que vai a esses lugares. Gente, falar uma coisa pra vocês, turistar já é bom, agora o turismo religioso, então, que maravilha. Aí eu estava lembrando um congresso latino-americano que eu tive a graça de participar, também na Argentina, na cidade de Rosário, do Lionel Messi, lá em 2009. Tive a graça também de estar em 2 jornadas mundiais. Está na Alemanha com Bento XVI, depois também em Madrid, na Espanha. Tive a graça de estar na Terra Santa. Então, turistar é bom demais. E o turismo religioso, então, ele tem um peso. Por quê? Porque ali nós também temos uma espiritualidade. Ali nós nos abastecemos das coisas de Deus. Mas vamos falar de Noite de Louvor? Na última segunda-feira nós tivemos aqui a abertura da série 3 semanas de purificação, e a abertura foi com a irmã Zélia e com o padre Mário Sartori. Vamos acompanhar. Junto com as mãos da Santíssima Trindade, junto com as mãos de todos aqueles que oram na igreja, e você vai agora, junto com o Espírito Santo, orando. A palavra de Deus diz: não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis. Levanta a tua voz agora em oração por esses pedidos e vai orando em voz alta, vai clamando agora: Senhor Jesus, Tu és o único que sabe de cada história, de cada nome, de cada intenção, até mesmo aquelas que não foram escritas neste papel. O Senhor conhece cada um que está aqui hoje, nesta noite de louvor, cada um que está em casa, cada um que está oferecendo agora seus pedidos de casa. Nós te pedimos agora, Senhor, derrama esta água viva que purifica, que cura, que liberta. Temos sede de água, água que o Senhor deu à samaritana, água que saciou, que curou, que libertou. Derrama esta água viva agora, Senhor, sobre estes nomes, estas famílias, estes teus filhos. Envolve agora com a tua água viva. E eu quero lembrar que você pode assistir, né? Tem uma exibição especial, todo domingo, a partir das 7 horas da noite. Terminou a missa aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Na sequência, Noite de Louvor, Irmã Zélia e Padre Mário Sartori. E segunda-feira, gente, na segunda noite dessas 3 semanas de purificação, Ironi Espudaro, pregando e rezando pela cura da árvore genealógica, e também o Frei Renan. Então, próxima segunda, Ironi Espudaro e Frei Renan, aqui na Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional.
E para encerrar o nosso programa, minha gente, nós vamos com um vídeo que viralizou. O brasileiro Pedro Arieta esteve competindo na maratona de Boston. E quando ele nos deu uma lição de empatia, sabedoria e amor pelo próximo. Vamos acompanhar. Parabéns, Pedro, abrir mão, né, da competição, de uma boa colocação, de estar entre os melhores para ajudar o próximo. De fato, não tem coisa melhor. Mas isso essas coisas, pessoas que carregam justamente valores, algo que agrega, como nós conversávamos há pouco, algo que reverbera na vida das pessoas. Mas o nosso programa está terminando. Eu quero aqui desejar para vocês aí um finalzinho de sexta-feira maravilhoso. Cuidado, hein? Você que está indo aí pro happy hour, cuidado, curta, se divirta, mas com moderação. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau.